Amém? 1 Reis 19:1 diz assim a palavra do Senhor: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia havido feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: Assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele, se levantou-se e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo do Senhor lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho. Você diz amém? Podemos assentar? Bendito é o nome do nosso Deus eterno, que nos proporciona o privilégio de mais uma vez estarmos sendo ministrados pela tua santa e bendita palavra. Eu quero, com a graça de Deus e a atenção dos irmãos, falar aqui nessa noite sobre esse personagem tão heróico da Bíblia Sagrada, Elias, e falar sobre quando a alma colapsa, e entendermos como que Deus, ele restaurou Elias, e o que isso vai nos ensinar acerca da cura da mente, da alma e do nosso corpo. Porque a Bíblia mostra grandes homens de Deus, e nós tomamos eles muitas vezes por exemplos a seguir, mas no entanto, muitas das vezes só vemos o sucesso desses homens de Deus. Só que nem sempre tudo é só alegria, tudo é só sucesso, tudo é só coisas boas. Na verdade, existem muitas coisas que acontecem, e isso são comum a todos os homens, e coisas essas que ninguém vê. Muitas das vezes, feridas que não sangram por fora, mas por dentro. Cicatrizes que muitas vezes nós carregamos, mas que não aparecem visivelmente àqueles que nos olham apenas no exterior. Batalhas que muitas vezes nós enfrentamos nos nossos dias a dias, que muitas vezes não estão no externo, mas sim batalhas que muitas vezes enfrentamos aqui dentro da nossa mente, aonde muitas vezes a nossa mente é um campo de batalha que nós muitas vezes temos que lutar. E muitas das vezes, quando chegamos em casa após um dia exaustivo de serviço, quando já temos nós vencido ou sobrevivido às batalhas externas, muitas vezes nós ainda estamos batalhando aqui na nossa mente. E existem pessoas que às vezes estão vivendo esse tipo de conflito, esse tipo de guerra mental, intelectual, emocional e às vezes também espiritual. Pessoas comuns, como nós, mas no entanto, que ainda que exteriormente elas estejam íntegras, inteiras, muitas vezes por dentro elas estão despedaçadas, quebradas emocionalmente, quebradas espiritualmente. Pessoas que vêm para a igreja e cantam, louvam, oram, ofertam, trabalham, cooperam, ajudam, muitas vezes carregam outras pessoas, mas que muitas vezes elas por si só não estão conseguindo carregar a si mesmas, por causa do peso, do fardo, que muitas vezes elas estão lutando para poder suportar. Hoje nós vivemos um tempo da tecnologia, aonde por causa da modernidade, vivemos num processo de aceleramento mental muito grande. Nunca tivemos tanta informação circulando, nunca tivemos tantos meios de comunicações veiculando notícias, horas boas, mas na maioria das vezes notícias também ruins, e nós vamos nos alimentando disso tudo, e com isso nós viemos estar muitas vezes com a nossa mente cansada, com o nosso coração sobrecarregado de ocupações, com o nosso corpo muitas vezes exaurindo, não por causa de um esforço físico, mas por causa de uma carga mental muito grande, muitas vezes grande demais para nós carregarmos. E aí, que nós vamos ver que
nós somos crentes. E como crentes, partimos do pressuposto que somos muitas vezes invencíveis. Que nós não devemos sofrer como aqueles que não creem em Jesus sofrem. Que nós não devemos nos cansar como aqueles que não têm fé em Deus se cansam. Que nós muitas vezes não devemos nos exaurirmos das nossas forças, sejam elas mentais ou emocionais, como aqueles que não têm conhecimento de Deus se exaurem. Criamos, na verdade, muitas vezes, dentro do nosso círculo, uma cultura de que nós não podemos parecermos cansados. Nós não podemos demonstrar fraqueza física ou emocional, porque muitas vezes as pessoas vão enxergar isso como pecado. Se você está passando por alguma luta interna, se você está passando por um grande conflito, muitas vezes mental ou emocional, muitas vezes no nosso círculo, nós muitas vezes acusamos isso de pecado. É falta de oração, é falta de buscar mais a Deus, é falta de jejuar, é porque precisamos ler mais a Bíblia, precisamos vir mais aos cultos e coisas desse tipo. Criamos um estereótipo cristão muitas vezes de alguém que é inquebrável, quando na verdade nós não somos assim. Somos comuns, como qualquer um outro ser humano. Adoecemos, choramos, muitas vezes nos quebramos, como qualquer outro ser humano. Só que muitas vezes nós vestimos uma máscara, e essa máscara muitas vezes torna-nos especialistas em fingir que estamos bem, quando na verdade nós não estamos bem. Quantas vezes você ouviu aquele texto bíblico sobre a viúva que perdeu o seu filho em casa, e quando ela foi procurar o profeta Eliseu, Eliseu mandou Geazi no meio do caminho encontrar-se com ela, e Geazi então pergunta: vai tudo bem? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com a tua casa? Vai tudo bem com o teu filho? E aquela mulher, ela responde então a Geazi: vai tudo bem. Só que com um filho morto dentro de casa. E às vezes, no afã de querer passar uma mensagem positiva, nós dizemos isso: olha, mesmo com a casa dela com problemas, mesmo com um filho morto dentro de casa, aquela mulher teve fé para dizer que ia tudo bem. Só que na verdade ela não disse tudo bem por fé. Ela disse tudo bem, na verdade, porque ela não conseguia demonstrar ali para Geazi, que não era uma pessoa com quem ela confiava, que na verdade, enquanto ela estava ali, o seu filho estava morto dentro de casa. Ela, quando chegou diante do profeta Eliseu, ela se jogou diante dele, começou a chorar. E antes que ela lhe falasse uma palavra, Eliseu, que tinha uma intimidade muito profunda com Deus, falou o seguinte: olha, a amargura que ela sente no seu coração é muito grande, só que Deus não me revelou o que é. Porque na verdade nós somos assim, limitados. Homens de Deus, como o profeta Eliseu, que Deus comunicava a ele à noite aquilo que passava no pensamento do rei da Síria, naquele momento não conseguiu discernir o motivo do sofrimento daquela mulher, até que ela rasgou o seu coração e contou a ele, e disse: meu filho está morto. Porque nós muitas vezes mascaramos as nossas dores, mascaramos os nossos sofrimentos, mascaramos a nossa vida e tentamos passar uma imagem de uma fé inabalável, quando na verdade isso é um estereótipo de um cristão que nós construímos com o passar do tempo, de que nós temos que ser o tempo todo fortes. Mas eu quero desconstruir isso aqui nessa noite com você, porque Deus nunca pediu que nós fôssemos invencíveis. Deus não nos chamou para sermos super-heróis. Deus nos chamou para sermos filhos. E filhos choram, filhos se cansam, filhos se machucam, filhos por vezes precisam do colo do pai para se sentir acalentado, fortalecido, protegido. E talvez seja exatamente que Deus permitiu que a história de Elias fosse registrada aqui na Bíblia Sagrada para mostrar que um homem de grande força e fé foi do ápice do sucesso ao mais profundo de uma cova de depressão. A história de Elias é a história de um grande herói que nós contamos para os nossos filhos. E quando pensamos em Elias, o que vem logo à nossa cabeça? O profeta de fogo,
o homem de poder, que possuía grande autoridade, que realizava milagres, que fez chover fogo do céu, que parou as nuvens de chover sobre a terra, um homem que fez grandes sinais e maravilhas. Só que, no entanto, nós vamos ver na história de Elias que a Bíblia não registra apenas o seu sucesso, mas também registra as suas dores, as suas crises emocionais, os seus problemas. E a Bíblia vai dizer exatamente isso lá em Tiago: Elias era homem semelhante a nós. Elias era homem semelhante a nós, e isso é importante porque admiramos o sucesso dos outros, mas, no entanto, precisamos aprender também com os seus fracassos. Porque muitas vezes nós só observamos o palco dos homens de Deus, mas não paramos para refletir nos bastidores das suas vidas. A Bíblia registra a história de Elias de uma maneira assim, muito interessante, porque era um momento de grande crise moral, espiritual em Israel. Acabe havia se casado com Jezabel, e esta havia trazido para o reino do norte ali a idolatria a Baal de uma maneira muito forte. E com isso ela deflagrou uma perseguição muito grande aos profetas do Senhor. Então, naquele momento, nós vamos ver que Elias aparece no cenário bíblico, e ele do nada, ele vai e profetiza: segundo a minha palavra, não vai chover. Aquele período de sucesso na agricultura, na economia de Israel, agora naquele momento, segundo a palavra de Elias, vai se tornar um período de grande escassez. Não havia mais chuva sobre Israel, os pastos se secaram, os animais estavam morrendo, os homens estavam passando por uma grande fome. E naquele momento em que Elias profetiza, Deus fala para Elias: Elias, foge para junto ao ribeiro de Querite, porque se você ficar aí, vão matar você. Elias agora vai passar 3 anos e meio fugindo, sendo perseguido por Acabe e Jezabel e pelos seus soldados em todo o reino. Quando ele encontra com Obadias na floresta, Obadias vai dizer o seguinte: não houve um sequer lugar que o meu Senhor não tenha ido atrás de você para o matar. Por 3 anos Elias vai fugir diante a face do seu rei. Só que, no entanto, ele agora está cuidado por Deus, porque Deus manda ele para ir para o ribeiro Querite. Só que, como não havia chuva, o ribeiro se seca. Deus havia mandado os corvos que o alimentassem de dia e de noite, trazendo pão e carne. Mas quando o ribeiro se seca, Elias agora tem que fugir, tem que sair dali. Deus dá uma orientação: Elias, vai agora para a região de Tiro e Sidom, porque lá eu ordenei uma viúva para que possa te sustentar. Pensa comigo. Elias talvez ouviu aquela palavra, aquele direcionamento de Deus, foi para a região de Tiro e Sidom, a região da onde era o pai de Jezabel. Ou seja, Elias sai agora de fora dos termos de Israel, vai para o território inimigo, para o país de origem de Jezabel, porque muito provavelmente acreditava ele que lá ele jamais seria encontrado, e a Bíblia diz: Deus ordenou uma viúva para que pudesse sustentá-lo. Geralmente as viúvas na Bíblia, elas tinham 2 características: ou elas eram muito pobres por serem viúvas, ou elas eram muito ricas por serem herdeiras de um homem rico. Quando Deus fala para Elias: vá para a região de Sidom, porque eu tenho ordenado uma viúva para que possa te sustentar. Quando Elias ouve a palavra, você pensa que tipo de viúva Elias imaginou encontrar? Se vai me sustentar, ela deve ser rica. Quando ele chega lá, encontra aquela viúva catando gravetos para cozer a última refeição, porque ela só tinha em casa um pouco de farinha e um pouco de azeite, onde ela faria o último bolo para ela e seu filho comerem e morrerem. Pensa na cabeça de Elias: Deus me mandou aqui para poder dividir a última refeição com uma viúva que está para morrer. Deus ordenou que a viúva me sustente, mas ela não tem nem quem sustente a ela. Mas como Deus era com Elias, segundo a palavra da boca de Elias, ele disse: olha, vai mulher, prepara um bolo, mas antes traga para mim, e assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até que o Senhor faça chover novamente sobre essa terra. Elias, ele vai passar esse momento de privação e provação, sob perseguição, mas também vai provar muitos milagres da parte de Deus. Só que, no entanto, passado esse tempo, Elias vai se apresentar diante de Acabe, e aí você conhece a história do Carmelo. Elias manda chamar todo o povo, naquele momento em que todos já estavam desesperados, a nação estava totalmente desviada. Elias chega para diante do povo, ali na batalha final, e ele vai dizer para o povo: olha, escolher hoje a quem vocês devem seguir.
se aos Balaíns ou se ao nosso Deus Todo-Poderoso. E o povo não falou nada. O povo ainda estava cocheando entre dois pensamentos. Então Elias propõe ali um desafio aos profetas de Baal. E você conhece a história. Os profetas de Baal não fazem chover fogo do céu. Elias, quando dá meio-dia, repara o altar, coloca sobre o altar ali o sacrifício, manda derramar água sobre o altar, ora ao Senhor, e fogo desce do céu e lambe o holocausto e toda a água que estava em volta. Naquele momento, toda aquela nação, que alguns versículos antes estava cocheando entre dois pensamentos, que não sabia se escolhia entre Deus e Baal, começou a dizer: só o Senhor é Deus. Elias naquele momento falou o seguinte: alcancei o meu objetivo. Pegou os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azerá, desceu com eles até o ribeiro, com o povo segurando, e ali junto ao ribeiro, matou aqueles 850 profetas. Um desgaste físico, emocional muito grande, mas não importa, ele conseguiu o seu objetivo. E para fechar com chave de ouro, para mostrar que Deus era na vida dele, ele falou o seguinte: olha, eu fiz descer fogo do céu, mas agora eu vou fazer descer água. Ele falou para Acabe: Acabe, pega a sua carruagem, vá para a sua casa, vai para o palácio de verão em Jezreel, porque eu vou subir o monte e eu vou orar, e vai voltar a chover em Israel. Elias sobe o monte, vai orar. Você conhece a história, ele ora 7 vezes. Na 7ª vez ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele manda avisar: olha, avisa a todos que vai vir uma tempestade. E de repente a chuva começa a cair. Elias naquele momento, ele está no alto da montanha. Acabe já havia descido para ir para casa na sua carruagem real, já estava para chegar em Jezreel antes da chuva ao pegá-lo. A Bíblia diz que Elias correu numa velocidade muito grande, mais de 20 km por hora, para ultrapassar a carruagem de Acabe, que já estava na frente dele, para chegar junto com Acabe até Jezreel. Fogo caiu do céu, chuva também caiu do céu. Então naquele momento Elias pensava consigo mesmo: todo o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Eu alcancei o meu objetivo, aquilo que Deus me deu para fazer, eu consegui realizar. Só que quando Acabe chega em Jezreel, no seu palácio de verão, e encontra ali a sua esposa, e ele diz então para Jezabel tudo aquilo que Elias havia sido feito, e como ele matara todos os profetas de Baal. Naquele momento, você leu aí o texto, Jezabel, ela não se impressiona com tudo aquilo que Deus fez através da vida de Elias. Ela apenas diz, através de um mensageiro a Elias: faça-me os deuses outro tanto, se amanhã você não estiver morto, e a sua morte ser como qualquer um desses profetas que estão na taxa. Naquele momento em que Elias ouve aquela palavra de Jezabel, a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a sua vida. Fugiu para escapar da morte, para salvar a sua vida. Ele foge diante de uma palavra de Jezabel, uma palavra que diz o seguinte: amanhã você vai morrer. Pensa comigo, Ebenezer. O homem havia se apresentado diante de toda a nação, conquistado o coração do povo através do testemunho de um milagre de fazer fogo descer do céu. Ele agora havia resolvido um problema da economia que estava matando o povo, que era a falta de chuva. A chuva estava caindo, o povo estava alegre por presenciar o poder de Deus na vida de Elias. Só que naquele momento, uma única palavra contrária balançou tanto o coração e a mente de Elias, que ele fugiu diante da palavra de uma mulher. E o que justificaria isso? O que explica o homem que acabou de matar 850 homens, que conquistou o coração de todo o povo, fugir diante de uma palavra de afronta e de decepção? Tem uma coisa aqui que nós muitas vezes não prestamos atenção. Elias, ele já está há 3 anos vivendo debaixo de uma perseguição muito grande por parte de Acabe e Jezabel. Durante esses 3 anos, o seu corpo está ali sempre em estado de alerta, em atividade pronta, adrenalina a 1000, seu sistema emocional funcionando no modo sobrevivência.
Só que algo que eu e você precisamos entender é que ninguém pode viver o tempo todo, permanentemente, nesse estado de alerta crônico. Nem mesmo um homem de Deus, nem mesmo uma mulher de Deus. Se tem uma coisa que a medicina já descobriu, é que uma pessoa que permanece muito tempo sob pressão, seu organismo ele entra num estado de alerta tão grande, aonde o cérebro ele começa a liberar muito cortisol. A adrenalina acelera o coração, os músculos ficam tensos e o corpo fica o tempo todo no modo de combate. Isso é bom nas nossas emergências do dia a dia, mas pensa em você viver anos num ativismo tão grande, aonde você vive apagando incêndios o tempo todo, incêndios da sua vida, incêndio da vida dos seus filhos, e muitas vezes incêndio dos parentes, e muitas vezes incêndio na igreja, incêndio nos amigos. Você vive o tempo todo debaixo de uma grande tensão, debaixo de grandes conflitos, ora familiares, ora trabalhistas e ora diversos. Você está o tempo todo num estado de alerta, pensando por onde agora vai vir um novo golpe. Que muitas vezes nós estamos assim. Quando começamos a pensar em nos recuperarmos de um revés da vida, às vezes a vida vai lá e nos dá uma nova rasteira. E nós vamos de novo para a lona. Sabe o que acontece com a pessoa que vive o tempo todo num estado de alerta? Muitas vezes ela pode vir a colapsar emocionalmente. E foi exatamente o que aconteceu com Elias. O problema não é que nós estamos distantes de Deus. O problema é que muitas vezes nós estamos apenas fisicamente e emocionalmente cansados. Quem é que gosta de assistir filmes de ação? Eu amo assistir filmes de ação. E minha esposa é testemunha, porque ela às vezes fica do meu lado assistindo um filme, ou uma série que seja de ação, e eu fico ali o tempo todo tenso. Parece que eu estou vivenciando as lutas, as brigas, os tiros que estão acontecendo no filme. E muitas vezes tem filmes que é adrenalina do início ao fim. E você termina aquele filme tenso, parece cansado, porque seus músculos ficaram muito tempo tensionados, a sua atenção muitas vezes estava ali. Às vezes você vai ver que uma pessoa vai dar um soco, daqui a pouco você está se desviando. Você se envolve muitas vezes. E agora você imagina isso, se isso acontece muitas vezes num filme, imagine isso o tempo todo na vida. Existem muitas pessoas que estão no nosso meio, aqui mesmo na igreja, que elas muitas vezes mascaram o cansaço que elas estão vivendo, porque há muito tempo elas já estão assim, mas na verdade elas estão emocionalmente cansadas, exaustas e às vezes espiritualmente fracas. O problema é que a maioria das pessoas, elas só veem o resultado dessa tensão, dessa exaustão, desse esgotamento emocional, espiritual e físico, quando nós paramos, quando nós caímos, quando nós falhamos, quando nós, assim, tropeçamos. Mas ninguém vê, muitas vezes, a carga que nós carregamos durante o tempo que nos fez chegar àquele ponto. Eu ouvi essa semana uma história que eu achei interessante, a história de um homem que estava indo visitar a sua namorada, e ele queria levar alguns presentes para a sua namorada, e ele pegou então ali o seu cavalo, e ele colocou vários fardos em cima do seu cavalo. E à medida que ele ia colocando os fardos, o cavalo ia arriando, e a canção, daqui a pouco os partos do cavalo já estavam meio que arqueados. E aí quando ele, depois de colocar uma sobrecarga muito grande sobre o animal, ele monta em cima do animal, e o animal arreia no chão e se machuca, e ele se machuca. E aí ele falou o seguinte: animal inútil, não serve nem para me carregar sobre os seus lombos. Só que o problema é que ele não prestou atenção, que não estava apenas carregando ele, mas havia estado há muito tempo carregando um fardo tão grande que ele não poderia colocar mais nada em cima. E nós muitas vezes estamos fazendo isso com o nosso corpo, com a nossa vida, a semelhança desse cavalo. Nós vamos nos sobrecarregando de atividades, de compromissos, de tensões emocionais, de problemas, e muitas vezes nós não estamos atentos que
isso está nos colocando para baixo. Isso está nos arriando. E aí quando alguém vem para poder se utilizar de você, ou para poder pedir a sua ajuda, e você não aguenta mais, essa pessoa vai chegar e vai olhar para você e vai dizer assim: inútil, não serve nem para ajudar o irmão. Só que as pessoas muitas vezes só nos veem quando nós estamos fracos, mas não reparam muitas vezes quando nós por muito tempo nos fizemos fortes e suportamos um fardo que muitas vezes levou a nossa vida, a nossa alma, as nossas emoções a colapsarem. Elias está vivenciando isso. E assim, existem muitas pessoas que estão passando por a mesma situação. São recriminados por causa da sua desistência, mas são ignorados nas batalhas que eles tiveram a enfrentar no seu dia a dia. A exaustão emocional, ela acontece, ela é real. Porque a pessoa passa muito tempo sendo forte, resolvendo problemas, cuidando de tudo e de todos, que chega um momento em que o seu corpo, mesmo que ainda de pé, a sua alma não consegue mais acompanhar o ritmo. E eu não estou falando de cansaço de um dia corrido. Eu estou falando de você sentir que você está funcionando ali no modo sobrevivência, mas que você está sem energia, sem ânimo, sem forças para continuar. É como se a bateria da sua alma estivesse descarregada emocionalmente. E aí você vai talvez se deparar com algumas situações que talvez você esteja experimentando isso no seu dia a dia. Que alguns sinais comuns de uma pessoa que talvez esteja entrando num quadro de exaustão emocional é o seguinte: você, por exemplo, você acorda cansado, mesmo depois de ter dormido a noite inteira. Você tem dificuldade de se concentrar ou de se lembrar de coisas simples. Você fica irritadiço com muita facilidade, às vezes com coisas pequenas. Sente que qualquer tarefa parece difícil, muito mais do que deveria ser. Vive com a sensação de que não vai dar conta de tudo. Muitas vezes perde a motivação por atividades que outrora lhe trazia prazer, mas que agora você prefere abrir mão porque você não quer se cansar. Tem vontade de se isolar e às vezes evitar pessoas. Sente a mente pesada, confusa e sobrecarregada. Em outras palavras, você sente que há um vazio enorme no seu peito, como se nada fizesse sentido. Apesar de saber que no dia seguinte, você terá que fazer tudo de novo e de novo. Sabe aquele momento, muitas vezes, que chega na nossa vida em que a gente pensa em não mais continuar, que dá vontade de parar, de largar tudo, de chutar o balde. Como se realmente nada que você faz mais sentido. Mas o problema é que você é mãe, você é pai. Então, por causa dos seus filhos, por causa dos seus compromissos, por causa dos seus afazeres, por causa daquilo que você tem que fazer, você pega, mascara ali o seu cansaço emocional, o seu cansaço físico, coloca aquela cara fingida de invencível, de indestrutível, e vai mais uma vez repetir a mesma rotina que está te matando por dentro. Elias passou por isso. Por isso que a Bíblia usa esse exemplo, porque ela vai dizer que Elias é semelhante a nós. Observe a vida de Elias, como ele entrou nesse quadro, e talvez ele não estivesse atento de que aquilo já estava levando a essa situação. Primeira atitude de Elias, quando ele se viu nessa situação, onde ele sai do auge da adrenalina para o mais profundo do poço, que o levou para dentro de uma caverna, é que ele procurou se isolar. Você leu aí comigo o texto que diz que ele deixou o seu servo junto aos termos de Judá. Ou seja, ele buscou o isolamento, se afastar das pessoas. Porque muitas vezes nós, quando estamos nesse quadro de exaustão, acreditamos que ninguém vai entender aquilo que nós estamos passando e preferimos o isolamento ao enfrentamento. Preferimos muitas vezes a clausura do que muitas vezes nos abrirmos para os outros e com isso expormos a nossa vida em dizer que muitas vezes estamos vivendo por momentos de fraquezas. A alma cansada, ela tende a se esconder. Mas eu vou te dizer uma verdade: aquilo que não é tratado nos relacionamentos tende a piorar no isolamento. Segunda característica que mostra que Elias estava entrando nesse quadro de exaustão é que ele entrou num quadro de desânimo profundo. Ele disse: já basta, não sou melhor do que os meus pais.
Quando ele fala isso, já basta, não sou melhor do que os meus pais, é como se ele estivesse dizendo, olha, não faz mais sentido. Eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais motivação para continuar vivendo. Tudo para mim agora é um peso. E com isso, ele vai entrar nesse quadro e vai se aprofundando cada vez mais. Porque o desânimo, ele faz isso. Levantar se torna difícil. Tomar banho se torna cansativo. Sair para trabalhar se torna enfadonho. Ir à igreja começa a se tornar desnecessário. Orar se torna impossível. Ler a Bíblia, impraticável. Sabe, o desânimo, ele tem sido desde sempre uma das maiores e mais eficazes armas do diabo contra um filho de Deus. Porque você é desanimado, você não ora. Você é desanimado, você não lê a Bíblia. Você é desanimado, você não tem prazer para vir para os cultos. Você é desanimado, você não tem prazer para jejuar. Você é desanimado, você não tem prazer para buscar mais a presença de Deus. Você é desanimado, não sente prazer na hora, no momento da comunhão, dos louvores e celebração da igreja. Você é desanimado, você fica inerte, porque tudo para você começa a se tornar dificultoso. E aí o problema, sabe qual é? É que quando você não faz essas coisas, você não se anima. Porque se você não ora porque você está desanimado, você não se anima porque você não consegue orar. Terceira distorção, terceira característica daquilo que Elias começa a vivenciar como um quadro de exaustão, é que ele começa a ter uma distorção da realidade à sua volta. Ele vai dizer, só eu fiquei. Só eu fiquei. Mataram os teus profetas. Solaparam a verdade. O povo se tornou idólatra e abandonou o Senhor. E em todo Israel, pensava Elias, eu fiquei só. O problema aqui é que ele perdeu a noção do entorno, porque ele estava olhando apenas para dentro de si mesmo. Por quê? Se mataram os profetas do Senhor, o povo agora estava adorando Baal. O Deus de Israel agora não era mais o Deus da aliança, mas sim os deuses importados por Jezabel, de Tiro e Sidom. Baal e Azerá, não vale mais a pena. Não vale mais a pena continuar trabalhando, não vale mais a pena continuar pregando, não vale mais a pena continuar servindo, não vale mais a pena continuar cultuando, porque o povo não quer Deus. E se só eu fiquei só, melhor que eu morra e assim acabe todo o sofrimento. Só que o problema é que isso não era verdade. Haviam 7.000 joelhos, disse o Senhor, que não se dobraram diante de Baal. Elias sabia que havia pelo menos 100 profetas do Senhor que Obadias havia guardado em cavernas e sustentado com pão e água durante os períodos de seca, que continuavam fiéis ao Senhor. Só que, no entanto, quando você entra nesse quadro de exaustão, você não consegue ver o lado positivo da vida. Você não consegue ver a realidade como ela é. Você consegue, e só consegue, na verdade, olhar a vida a partir da ótica da sua dor, a partir do seu sofrimento. Nos tornamos, muitas vezes, críticos de tudo. Nada presta. Nada está bom. Nada serve. Se é dentro de casa, o nosso casamento se torna ruim. Os nossos filhos, eles têm saúde, mas são desobedientes. Na nossa perspectiva, são sem solução. Se é no trabalho, é o nosso trabalho que não paga o suficiente. É o nosso patrão que não é um bom gestor da empresa dele. E com isso as coisas estão tudo errado. Se é da igreja, a culpa é do pastor Márcio. Ou se não, do João do som. Porque nós queremos colocar defeito em tudo e em todos. Só que sabe qual é o grande problema? É que a gente não olha para dentro de nós. E não conseguimos enxergar que muitas vezes o problema não está fora. O problema está aqui dentro. Não é o nosso inimigo. O nosso maior problema é o nosso inimigo. Ou seja, muitas vezes o grande problema não é um sistema à sua volta. É você que olha através de uma perspectiva errada. Porque você está cansado de ser forte, de querer sustentar tudo sozinho, como se não dependesse de ninguém, que na sua cabeça só você faz certo,
porque no seu coração está uma sobrecarga, como se você estivesse carregando o mundo nas suas costas, quando na verdade é apenas você. E aí vem o quarto sintoma da exaustão emocional de Elias: o desejo de desistir. Porque ele diz assim: tira agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O homem que enfrentou a morte agora está pedindo para morrer. Isso, na verdade, está revelando ali um nível de angústia muito grande, porque na verdade ele não queria morrer. Concordam comigo? Porque Jezabel falou: faça-me os deuses outro tanto, se amanhã essas horas você não estiver morto. Se ele quisesse morrer, ele não fugia. Se ele quisesse morrer, ele ficava e morria. Só que o problema é que quando nós estamos vivendo uma angústia muito grande, nós começamos a acreditar que não vale mais a pena continuar lutando. E aqui entra uma coisa que eu e você precisamos entender. Elias, ele não perdeu a sua fé, ele perdeu, na verdade, as suas forças. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas, porque nem todo ataque é espiritual. Muitas vezes é só exaustão emocional, porque quando o coração perde a esperança, desistir parece a solução mais viável e plausível. Só que não é falta de fé, é esgotamento. E algo que nós acreditamos que nós não podemos passar, porque nós somos crentes. E aqui Elias vai demonstrar exatamente isso. Porque quando ele foge caminho de um dia, ele chega num lugar onde ele não aguenta mais, de tão cansado, e ele vai, dorme, porque o seu corpo não suportava mais. Eu poderia falar de vários outros sintomas que poderiam refletir a exaustão, mas no entanto, que eu e você precisamos entender é que nós não podemos mascarar os nossos problemas, demonstrarmos forças quando nós estamos fracos, porque muitas vezes a vulnerabilidade é o caminho melhor para nós entendermos que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de ajuda. Sabe, isso é uma realidade que não atinge somente crente. Vocês se lembram que há alguns anos atrás haviam vários pastores se suicidando? Virou uma epidemia, pastor se suicidar, por causa que eles estavam vivendo colapsos emocionais, que eles tratavam de todo mundo, mas ninguém tratava deles. Eles carregavam toda uma congregação nas costas, mas o peso era tão grande que eles viam uma exaustão emocional e espiritual tão grande. Não foi falta de fé, foi esgotamento nervoso, foi exaustão. Tem uma palavra bonita hoje, burnout. Só que na verdade, chame do que quiser, o problema é que eu e você precisamos entender que haverá momentos em que nós precisamos estender a mão e dar a palmatória e dizer: eu preciso de ajuda. Eu não posso continuar carregando mais esse fardo sozinho. E entender que não é o fato de você ser crente que você precisa viver de aparências, quando na verdade você está quebrado por dentro. Quer ver? Nós dizemos que temos os nossos heróis da Bíblia. Elias é um outro grande herói da Bíblia Sagrada, Davi, o grande rei matador de gigantes. Só que no entanto, se você vai ler o livro dos Salmos, você vai ver que ali é meio que um diário de cabeceira, onde ele, sem filtro nenhum, expõe ali toda a sua vulnerabilidade. No Salmo de número 6, ele fala o seguinte, de noite eu faço nadar em meu leito com as minhas lágrimas. Ou seja, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, que durante o dia era um monarca invencível, de noite era uma criança que chorava, que sentia dores, que tinha complexos, que tinha traumas, que tinha que lidar com seus gigantes interiores, porque enquanto ele governava uma nação, ele via a sua própria família sendo despedaçada, filhos brigando entre si, filhos morrendo, irmãos estuprando um ao outro, seu filho que tentou usurpar do seu trono,
E enquanto ele segurava ali o cetro do seu reino, ele perdia a sua casa pela sua própria negligência. Ele via a sua família se desmoronar, enquanto ele mantinha uma nação inteira. E nós o chamamos de grande herói. Mas nos bastidores da vida de Davi, nós vemos um homem que era falho e fraco. Um homem que caiu em adultério, porque não aguentou a pressão, porque viu o pecado como uma fuga, talvez pelos seus problemas com os quais ele tinha que lidar e que ele não enfrentava com isso na sua vida pública, mas que o seu travesseiro conhecia exatamente os motivos das suas lágrimas. E assim como Davi, existem muitas pessoas que funcionam bem publicamente, mas que secretamente são pessoas quebradas. São vencedores no mundo lá fora, mas que muitas vezes estão perdendo batalhas dentro da sua própria casa. Mas Davi é um homem segundo o coração de... Mas apesar de ser um homem de Deus, isso nunca fez com que ele deixasse de ser homem. Assim como Elias, como Davi. Eu posso tomar um outro exemplo aqui, como o caso do apóstolo Paulo, que você conhece, o grande apóstolo do Novo Testamento, o homem que sintetizou a fé cristã, o homem que desdobrou o ensinamento acerca da graça de Jesus Cristo, o homem que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, esse homem que parece ser intangível, ou seja, inatingível, ele vai escrever na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, quando ele diz assim, olha, porque todos sabem que quando nós chegamos à Macedônia, nós não tivemos nenhum tipo de alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Ele disse, olha, em tudo fomos atribulados, nós passávamos por lutas, por perseguições, por naufrágios, por flagelos, isso, mas era exterior. Mas aqui por dentro, nós também estávamos tendo lutas, travadas internas, com as quais nós tínhamos que sobreviver a elas. Em outro texto ele vai dizer o seguinte, irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, aos quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da nossa própria vida. Paulo está falando, a luta foi muito grande. Esse homem, ele teve momentos na sua vida em que ele se desesperou, que os temores internos e externos fizeram ele colapsar. Sabe por quê? Isso está registrado lá na Bíblia, para ensinar que nós não somos máquinas, somos seres humanos, e a fé não anula a nossa humanidade. A fé não anula a nossa humanidade. Aconteceu isso com Elias, aconteceu isso com Davi, aconteceu isso com Paulo, aconteceu isso com o nosso Jesus Cristo. No Getsemane, o momento mais dramático que ali antecedeu a sua prisão e depois a sua crucificação, quando ele orava ali, ele falou ao seu pai dizendo assim, pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim conforme a tua vontade. A Bíblia diz que ele orou uma, orou duas, orou 3 vezes. Na terceira vez, a sua oração havia se intensificado de tal maneira que a angústia que tomou o seu coração era tão grande que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Ou seja, ele teve ali uma hematidrose, ou seja, quando os vasos sanguíneos da sua pele se rompem por causa da angústia e se misturam com o suor do seu corpo, então ele suou gotas de sangue. Por quê? Porque ele estava profundamente angustiado. Ele chegou para os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e falou o seguinte, olha, orai comigo, vigiai comigo, porque a minha alma está aflita até a morte. Na terceira vez que ele vai orar ao Pai, Deus lhe envia um anjo para confortá-lo, para consolá-lo, para dizer o seguinte, olha, não tem outro jeito, aquilo que você tem que passar, você tem que passar. Se fosse possível o homem ser salvo de outra maneira, que não através da sua morte, com certeza o Pai providenciaria, mas não tem outro jeito, porque não há salvação fora de Jesus. Então ele se levantou e caminhou até a cruz. Mas no entanto, o Filho de Deus, no Getsemane,
ele colapsou na angústia da sua alma, porque tamanha era a aflição daquilo que ele estava vivenciando naquele momento. Porque apesar de ser filho de Deus, na condição do Getsemane, ele era como eu e você, homens. E olha, não foi falta de fé, não foi falta de espiritualidade, não foi falta de unção, não foi falta de graça de Deus, foi apenas o corpo dizendo: estou no limite. É preciso entender os sinais que muitas vezes o nosso corpo dá, que a nossa mente dá, que a nossa alma está sinalizando. Porque Elias chegou a esse ponto. E quando nós vemos ele na caverna, muitas vezes julgamos, recriminamos e condenamos. Mas quanto não são as vezes que nós também sentimos vontade de irmos para a caverna? Quanto não são as vezes que nós sentimos também vontade de irmos para a caverna? Elias então caminho de um dia, pelo deserto, enquanto ele encontra uma árvore chamada zimbro. Ele se coloca debaixo dela, e ele no seu ânimo pede a morte para si. Sabe o que eu acho mais interessante? É que quando ele adormece, um anjo de Deus, enviado por ele, chega até Elias e fala assim: Elias, come e bebe. Come e bebe, Elias. Come e bebe. O que eu acho interessante, olha só, presta atenção nisso. Deus, quando envia o anjo a falar com Elias, não dá a ele um sermão. Não. Deus, ele vai tratar Elias de uma maneira muito interessante. E algo que muitas vezes nós não estamos atentos, que é a teologia do cuidado divino. O anjo chega para Elias e não recrimina, não prega para ele. Pelo contrário, chega e oferece a ele pão, água e descanso. Sabe o que Deus está ensinando? É que muitas vezes a restauração da nossa biologia, ela precisa preceder muitas vezes a restauração do nosso chamado. Porque não tem como você viver o chamado de Deus com um corpo doente, com uma mente doente, com uma alma fragilizada. Antes de Deus restaurar a missão de Elias, Deus resolve então restaurar a saúde mental, emocional e física do teu servo. Deus vai restaurar o corpo antes de restaurar o seu ministério. Deus vai restaurar a sua mente antes de restaurar o seu chamado. E isso é extraordinário, sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos resolver problemas que são físicos, de maneiras espirituais. Sabe o que nós costumamos falar? Você precisa orar. Está passando por dificuldade financeira? Vai orar. Está com seu corpo doente, inflamado, com as veias entupidas, sobrecarregado, com dificuldade de se levantar, se cansando para fazer a menor das atividades físicas? Vai orar. Está com pressão alta, memória fraca, dificuldade para poder ficar acordado? Vai orar. Nós queremos resolver problemas espiritualmente que só são resolvidos fisicamente. Às vezes uma noite de descanso cura aquilo que muita oração não consegue resolver. E às vezes nós estamos tão preocupados com isso, e Deus está dizendo para Elias: descansa, come e bebe, descansa. Jesus Cristo, no seu ministério, nós vamos ver ele muitas vezes subindo ao monte, não para orar, mas para descansar com os seus discípulos, porque tamanha era a atividade. Nós vamos ver Jesus Cristo descansando na polpa de um barco, porque ele estava cansado. Nós vamos ver Jesus Cristo junto ao poço de Jacó, na conversa com a mulher samaritana, porque ele estava cansado. Só que muitas vezes nós não paramos para imaginar, para refletir, que aquilo que nós estamos fazendo, muitas vezes pode nos levar a colapsar, e por não pararmos para descansar, paramos para nos recuperarmos de uma doença. Às vezes nós tratamos o nosso corpo, Rafael, igual nós tratamos o nosso carro. Quem
Quem aqui tem todas as revisões em dia? Ou só leva o carro na oficina depois que ele quebra? Quantos de nós foi a última vez que fizemos um exame de sangue, um check-up geral, ver como é que está o nosso coração, ver como é que está a nossa vida? Qual foi a última vez que você foi no médico? Você que é 40 a mais, já procurou um urologista para poder se familiarizar com ele? Quantas vezes nós não estamos cuidando do nosso corpo e queremos fazer com que a nossa vida seja resolvida, todos os nossos problemas, através da oração? Só que o anjo diz, ó, come, bebe, dorme. E descansar não é falta de fé, descansar não é carnalidade, descansar não é parar, não é desistir. Descansar muitas vezes é obediência, é mordomia do corpo. É você dizer, para continuar trabalhando, eu preciso de descanso. Oxigenar a mente. Sair um pouco do ambiente que nos causa aflição, que nos leva a uma rotina desgastante. Saímos um pouco desse ambiente para podermos nós melhorarmos. Você volta 1000 vezes melhor. Faz um exame de testosterona, você é homem, dormindo meia-noite, acordando 6 horas da manhã, e no mês seguinte faz o mesmo exame, dormindo 10 horas e acordando às 8. Você vai ver que altera. Porque o nosso corpo precisa também de repouso. O nosso corpo também precisa de repouso. Deus então dá a Elias, Elias, come, bebe e descansa. Ele descansou, o anjo volta a segunda vez e fala, Elias, come e bebe. E agora levanta, porque grande é a sua caminhada. E eu já vou caminhar para encerrar. Sabe, muitas vezes nós estamos tão exaustos que nós não conseguimos entender que às vezes os problemas que hoje nós não conseguimos resolver e que nós estamos tão focados em resolvê-los, às vezes um momento de pausa, de start, de desligamento daquilo proporciona para a gente uma clareza mental que permite que nós venhamos resolver aquele problema com muito mais facilidade. Essa semana eu fiz isso. Segunda-feira, domingo à noite, não tinha nada planejado. Domingo à noite eu cheguei para a esposa e falei o seguinte, as últimas semanas foram muito puxadas, vamos viajar. Demos um tiro aqui na região serrana, vimos que o tempo aqui ia estar chuvoso, eu falei, então passa frio aqui, vamos passar frio na serra, que é bem melhor, só para oxigenar a mente. E voltamos muito melhor. Por quê? Porque precisamos disso. Elias, come, bebe e dorme. Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua ingestão de água? Como é que está a sua vida? Sabia que muita da depressão é curada às vezes com uma boa noite de sono ou com uma viagem? E aí o anjo diz, come, bebe agora, porque grande é a sua caminhada. Elias sai, e a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Ah, Elias jejuou? Não. Elias ficou sem comer, porque ele recebeu uma comida especial. Uma comida que lhe permitiu ficar 40 dias e 40 noites sem comer. E ele chega agora no Monte Horebe. Não no Carmelo, onde havia acontecido o desafio, no Monte Horebe. E aí ele entra para dentro de uma caverna. E aí, o Senhor encontra Elias dentro da caverna. E pergunta para ele, Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui, Elias? E aí ele vai dizer aquele discurso novamente. Eu tenho sido muito zeloso. Ainda no versículo de número 10, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam tirar minha vida. Olha só que coisa interessante, se você observar o versículo de número 10, e comparar ele com o versículo de número 14, é o mesmo discurso, só que uma palavra muda aqui. Ele no versículo de número 10, ele diz assim, eu tenho sido muito zeloso. No versículo de número 14, ele diz assim, eu tenho sido ao extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram seu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só,
e agora buscam para tirarem a minha vida. Sabe um grande problema de Elias? É que ele se achava a última Coca-Cola no deserto, o último servo zeloso do Senhor. E talvez ali no seu afã de fazer a obra de Deus com zelo, com santidade, com intensidade, ele achava que tudo que os outros faziam não prestavam. E às vezes, a nossa exaustão se dá muitas vezes pelos nossos excessos. O excesso de zelo também pode nos provocar exaustão. Às vezes nós servimos tanto, nos entregamos tanto, nos sacrificamos tanto pela causa de Deus, que começamos a esperar que as outras pessoas façam o mesmo. E se elas não fizerem na medida da nossa régua, não é suficiente. Sabe qual é o problema de Elias? É que não é que os outros não estavam fazendo, é que não estavam fazendo tanto quanto ele. E talvez por não fazerem tanto quanto eles, para Elias não servia. Só que o problema é que eu não posso medir o meu irmão pela minha régua. E Elias estava fazendo exatamente isso, criando expectativas irreais acerca dos outros, esperando que os outros andassem no mesmo nível de dedicação que ele andava, e com isso ele se frustrava. Quanto não são as pessoas que às vezes na obra de Deus se frustram com o andamento dos seus irmãos? Só que, meu querido, minha querida, você não sabe o ponto de partida de ninguém. Talvez você já esteja lá na frente, talvez você já ore muito mais, talvez você já busque muito mais, talvez você já entregue muito mais, mas você não sabe da vida, das limitações dos outros. E não é porque eles não possam fazer tanto quanto você, que eles não possam fazer nada, ou que o pouco que eles fazem não significa muito para Deus. Pare de querer avaliar os outros pela sua régua, porque você não é parâmetro de santidade. Se Deus te dá a oportunidade de fazer bastante, faça, mas não critique quem faz menos que você, porque talvez o pouco que ela faz seja tudo que ela possa estar fazendo. Sabe? Deus então encontrou Elias e mandou que ele saísse para fora da caverna. E pergunta novamente: Elias, o que fazes aqui? E ele vai responder: tenho sido extremamente zeloso, mataram os teus profetas, e fiquei só e buscam tirar minha vida. Só que a voz que Elias vai ouvir naquele momento, da parte de Deus, não soou em meio ao terremoto. Porque quando Elias saía da caverna, passou um terremoto, depois passou um forte vento, depois passou um fogo, e a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto, não estava no vento, Deus não estava no fogo. Às vezes nós queremos ouvir Deus no barulho, só que o problema é que Deus não compete com as outras vozes que estão muitas vezes na nossa cabeça. A Alice me falou essa semana o seguinte: olha, pai, às vezes quando nós estamos ouvindo muitas vozes por parte do mundo, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, e é fato, Deus não vai competir com as vozes do mundo que você está dando atenção. Por isso que Deus permitiu que passasse o fogo, permitiu que se passasse o vento, permitiu que passasse o terremoto, e não falou. Mas quando Elias começou a prestar atenção na brisa suave que correu logo após o fogo, o vento e o terremoto, aí sim ele pôde ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Deus, Ele não precisa fazer barulho para que nós possamos ouvir. Deus só precisa da nossa atenção. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Deus falando o seguinte: ó, faz sossegar o teu coração, faz silenciar as vozes do mundo que estão competindo contra a voz de Deus, para que você possa ouvir a minha voz falando com você, que apesar de tudo aquilo que você tem vivido, sofrido, eu ainda continuo contigo. E não é Jezabel que vai acabar com a sua vida, porque muitas vezes nós estamos dando ouvido à voz de Jezabel, que muitas vezes é a voz da tribulação, é a voz da provação, é a voz da economia que não está muito legal, é a voz do governo que não é muito bom, é a voz daquilo que está acontecendo na criminalidade. Nós estamos ouvindo tantas vozes que muitas vezes nos desesperamos, e Deus está falando: ó, faça silenciar essas vozes na vossa cabeça, para que você possa ouvir a minha voz falar ao seu coração. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, todas as vozes perdem o seu efeito. Deus falou para Elias: Elias, volte para o teu caminho em direção a Damasco, porque eu sei que você está cansado, mas no entanto eu já te dei tempo para descansar, eu já te dei alimento para te sustentar, eu agora estou realinhando o meu propósito contigo.
Você está dizendo que chegou ao fim da sua caminhada, e eu digo, ainda não chegou ao fim, porque eu ainda conto com você. Ainda não chegou ao fim, porque eu ainda tenho algo a realizar através da sua vida. Tu ungirás Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e ungirá Eliseu, profeta, no seu nome. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Estamos vivendo tempos difíceis, cercado por notícias das mais terríveis que têm assaltado o nosso coração. Pressões no nosso meio social, empresarial, ministerial, de todos os lados, seja através da criminalidade, seja através da economia, seja através da política, de todos os lados, vozes que nos provocam medos, barulhos que nos causam inquietação, ansiedade e perturbação. Mas, no entanto, nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que muitas vezes ela não fala de fora para dentro, mas ela fala de dentro para fora. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e virei e habitarei com ele. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus e nos desesperamos diante das notícias que ouvimos no mundo? É porque está uma turbulência tão grande aqui dentro, que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Mas se você sossegar a sua alma, se você tirar um tempo para poder descansar a sua mente e refletir, se você se permitir fazer aquilo que você não tem se permitido, você vai ouvir Deus falando com você. E você muitas vezes vai ver que aquela resposta que você tanto precisa, que você acha impossível, ela é simples. Porque a maior parte dos nossos problemas estão apenas na nossa cabeça, não estão no exterior. Faça sossegar o seu coração para que você possa ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele não fala no ruído, Deus fala na intimidade. Acalma o teu coração, sossega a tua alma, silencia essa tempestade interior que você está passando, porque aí sim você vai ver um direcionamento de Deus para aquilo que você tanto precisa. Deus devolveu um propósito novo a Elias. Depois de restaurar o seu corpo, a sua mente, Deus restaurou a sua percepção da realidade, mostrando para ele que ele não estava sozinho, mas além de Deus havia muitos outros como ele, que não se dobraram diante de Baal. Deus restaurou a sua comunhão. Deus devolveu a ele uma missão, porque o esgotamento que ele havia passado queria convencê-lo de que tudo havia acabado, mas Deus mostra para ele que aquilo ainda não era o fim. Deus ainda tinha muitas coisas a fazer na sua vida. Elias chegou quebrado emocionalmente em Horebe, se clausurou dentro de uma caverna pedindo para morrer, mas Deus ali restaurou o seu servo e lhe deu ainda um propósito de vida. Eu quero te dizer que o Deus que restaurou Elias, Ele é o nosso Deus. É aquele que restaura o cansado. É aquele que ainda traz alívio para aquele que está quebrado. É aquele que ainda dá sentido na vida para aquele que não tem mais motivo para viver. É aquele que tira a pessoa do mais profundo de uma depressão e restaura ela, dando um novo significado à sua vida. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o Deus dessa igreja. O Deus de Elias, Ele é o nosso Deus. O Deus que realinha a nossa mente. O Deus que joga por terra as mentiras que nós contamos para nós mesmos. O Deus que restaura o nosso propósito e percepção de vida. O Deus que transforma a nossa caverna numa sala de tratamento espiritual, onde Ele fala conosco, para dizer: olha, eu continuo contando contigo. Eu continuo contando contigo. Eu não sei como está a sua vida, se você anda exausto, esgotado, sobrecarregado, com síndrome, não sei como anda a sua vida, mas eu quero apenas te dizer que Deus pode entrar na sua vida, restaurar a sua alma e te dar um propósito espiritual pelo qual você possa viver. Você não precisa fingir força quando você estiver fraco, você só precisa
precisa se mostrar vulnerável para Deus e dizer: Deus, eu preciso de ajuda. Me socorre, me socorre, me socorre, me socorre, Deus. Paulo, ele pediu isso ao Senhor e ele ouviu da parte do Senhor: Paulo, a minha graça ela te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pelo que ele diz, pelo que agora eu me glorio nas minhas fraquezas, nas minhas tribulações, nas minhas privações, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Sabe por quê? Porque a graça de Deus te capacita, a graça de Deus te habilita, a graça de Deus te alimenta, a graça de Deus te sustenta, a graça de Deus te restaura, a graça de Deus te renova, a graça de Deus muda situações. E o meu desejo nessa noite é que você ouça a voz do Espírito Santo dizer para você: levanta, come e bebe, porque muito longa é ainda a sua caminhada, e eu continuo contando com você. Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus.